A graça e a paz, amém? Atos 9:11 diz assim: então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Diga, ele está orando. Ok, essa é uma passagem que Deus está falando com Ananias para ele visitar na época, o conhecimento que Ananias tinha de Paulo era que era o maior perseguidor da igreja, o maior matador de todos. E Deus diz explicitamente para ele: vai, porque ele está orando. Então, eu quero falar hoje à noite sobre resolvendo as situações da vida no estilo de Deus. Como é que nós vamos resolver problemas que têm se levantado? Desânimo, enganos, pressões, doenças, coisas que estão continuamente nos cercando, coisas que vêm às vezes num pacote diferente do que a gente esperava. Quando a gente abre, o embrulho é tão bonito, mas o que vem dentro é tão danoso, né? Às vezes vem por uma amizade, às vezes vem por uma palavra, às vezes vem por coisas, e aquilo literalmente termina nos desgastando e nos levando a estafas espirituais. Ao ver constantemente, às vezes, parece que as coisas dão mais certo para quem está fora da igreja do que para quem está na igreja. E a gente olha e diz: cara, eu estou na igreja, estou orando, e parece que a questão é que você está com luz. A Bíblia diz que eles nem sabem no que tropeçam. Sua vida em Deus está 1000 vezes melhor do que qualquer milionário no mundo aí fora. Então, nós temos que aprender, e o Espírito Santo falou comigo. Eu tinha acabado de orar pela manhã, e o Espírito Santo disse para mim: sabe por quê eu estou te inspirando continuamente a ensinar fé à minha igreja, e você ouvir sobre fé, e continuamente eu estou te ensinando sobre fé? E eu disse: não, Senhor, eu gostaria de saber, que seria muito bom para mim, porque continuamente eu vou orar e eu vou preparar uma pregação, e no fundo vem fé, falando sobre fé. E Deus me disse algo: eu tenho um grande desejo de me manifestar no seu meio. Ninguém é mais desejoso do que eu de fazer o que vocês oram que eu faça. Não tem ninguém aqui que queira mais milagres do que Deus em realizar. Se você quiser 1 milhão de almas, Deus quer 2. Se você quiser um carro, Deus quer que você tenha mais de 1. Então ninguém aqui tem um desejo maior do que Deus de dar e receber coisas. Mas pelas circunstâncias. O que está prendendo você nas circunstâncias são suas palavras. Suas palavras podem levar você à ruína completa. A Bíblia diz: eu quase cheguei à ruína completa no meio da congregação, porque não ouvi aquilo que me falava. E fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus é a fé que vai tirar você da onde você está e colocar você naquilo que Deus tem para a sua vida. É quando você aprende a falar fé no meio da pressão, para não ir contra Deus, e sim favorecer Deus entrar e mudar essa história. Então, eu tenho certeza que vocês já devem ter lido muitos trechos na Bíblia de situações extremas e adversas, que Deus só pode entrar em ação com a cooperação das pessoas falando as palavras certas. 2 Coríntios 4,16, abra lá, por favor. 2 Coríntios capítulo 4, podemos ler o verso 14 até o verso de número 16 de 2 Coríntios. Diz assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Diga: tudo existe por amor a você. Para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças. Diga: as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Quantos sabem que é fácil dar graça com dinheiro na mão? É fácil dar graça quando tudo vai bem.
É fácil dar graça quando as coisas acontecem do jeito que a gente quer. Mas dar graças no meio de pressão, literalmente é a maior expressão que sua fé pode ter. Dar graças quando as costas estão sangrando, quando os pés estão amarrados, quando a sentença está colocada, isso significa, eu creio absolutamente que Deus vai reverter esse quadro. Dá graças quando as contas estão altíssimas e não tem entrada de dinheiro, e você dá graças, literalmente é você crer que Deus é a sua fonte e que Ele vai entrar em ação e vai reverter esse quadro. Dá graças quando não tem vontade de orar, quando não tem vontade de vir à igreja, quando não tem ânimo para nada, literalmente é crer que Deus pode fazer alguma coisa, e só Deus ressuscita mortos. Deus está pronto para ressuscitar sua vida de oração, sua vida de meditação na palavra, sua vida de fé. Deus está pronto a ressuscitar você novamente hoje à noite. Sabe por quê? Porque nós vamos aplicar a palavra na nossa vida. Murmuração não vai levar você a nada. Falar de autoridade vai piorar a sua situação, vai abrir porta para demônios. Mas se você aprender a falar de acordo com o que Deus pode agir, se prepare para o milagre. Deus estará pronto para abrir qualquer porta para você, quebrar qualquer cadeia para você, quebrar qualquer grilhões para você. Ei, você só precisa cooperar com Deus. Coopere com Deus falando a coisa certa. Fale o que a palavra dele diz. Quem lembra de João 14, 21? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Deus quer se manifestar para você. Deus quer ser real para você, como qualquer pessoa ao seu redor. Mas para muitos parece que Deus está tão longe. Eles não têm mais vontade de orar, de congregar, de louvar. E tudo isso entra pouco a pouco. Você pode limpar, vamos dar um exemplo. O seu quarto, ele pode ficar no fundo da sua casa. E tem uma pista lá na frente, no terraço, né? Você tem o jardim, você tem a sua casa e tem o seu quarto. Você limpa o seu quarto. Você coloca lá no guarda-roupa uma peça, coloca uma coisa lá guardada. E quando vai ver, está cheio de poeira. Quando você menos espera que vai querer usar aquilo, tem poeira lá. Por onde entrou? Como chegou até ali? Aquelas coisas que passavam lá fora, agora estão entrando, você nem vê, e estão passando sobre todas as coisas, e de repente estão atacando seu perfume, ou alguma coisa que você guardou lá em cima, e agora para usar você tem que tirar a poeira. Se o que está guardado é atacado e o que está exposto. Vocês não entenderam, né? Então, se o que está lá escondido recebe ataque, imagina o que está exposto. Imagina quem decidiu fazer alguma coisa para Deus. Quando você recebe a palavra, o propósito é você andar naquilo. Se você não anda, o diabo investe para roubar a luz que você tem. Quando você recebe algo, você tem que andar naquilo. A Bíblia diz que você deve andar na luz que chegou. Se você recebeu instruções sobre perdoar e não perdoa, o diabo vai lhe atacar naquela área. Se recebe luz para orar em línguas e não tem orado, e não tem praticado a palavra, o diabo, quando você literalmente decide andar na luz, o inferno fica observando você. E ele vai vir com toda a força contra, porque ele sabe que se você sair, arrasta muitos contigo. Ele sabe que se você sair dessa situação, muitos vão sair com você. Entenda que a Bíblia diz que é a raiz que sustenta a árvore, não a árvore sustenta a raiz. E o que eu quero dizer com isso é que você precisa entender que você deve ter muito cuidado com quem é a sua raiz e o que é a sua raiz. E a raiz, ela mantém a coisa viva até que você arranque ela.
A Bíblia fala sobre vários tipos de raízes, uma delas é a raiz de amargura. Mas a Bíblia diz que Jesus é a raiz. Então Jesus pode ser a raiz da sua vida. A escassez, a maldição, ela tem uma raiz. E você precisa arrancar isso. Como? Fazendo quebra de maldição? Não, se posicionando no que a palavra de Deus diz que você é e você tem. Podemos orar por você? Claro que podemos ajudá-lo, mas a maior posição é você que toma, dando graças e acreditando que o Senhor. Olha só, uma vez que você se conectou ao DAI, o Departamento de Água e Esgoto, você não precisa comprar mais água, já está conectado. Você não liga para o DAI dizendo, eu queria mais 3 litros de água, eu só preciso abrir a torneira e colocar o barril embaixo. Uma vez que você está conectado com Deus, a fonte já está disponível para você. Você não precisa orar pedindo poder, pedindo unção, você só precisa deixar a torneira aberta. E como é que eu faço isso? Meditando, orando, confessando, congregando, louvando, exaltando ao Senhor no meio da pressão. Eu estou abrindo a torneira dos céus para serem derramadas sobre minha vida. Diga para o seu vizinho, pressão todo mundo passa. Agora diga para o seu vizinho, é para passar por ela e não ficar nela. Diga para ele. Diga em nome de Jesus, você vai passar por essa situação. Diga para ele em nome de Jesus, essa situação vai passar por você. Diga, mas você vai permanecer firme. Ei. Verso 16, olha lá. Não desanimamos, diga, por isso o quê? Porque eu aprendi a dar graças. O que é que eu vou fazer? Diga, não desanimamos. Diga para o seu vizinho, não desanime, meu irmão, não desanime. Vamos, diga, prega para a pessoa do seu lado. Eu vou te dar 1 minuto para você pregar para a pessoa do seu lado. Ei, não desanima, pelo amor de Deus. Vamos, fala para alguém do seu lado. Não desanima, meu irmão. Não desanima. Não desanima. Não desanima. Está mais próximo do que você imagina. Quando a pressão é grande é porque algo está para acontecer. Quando a pressão é grande, algo está para acontecer. Eu não estou aqui exaltando problema. O que eu quero focar você é o seu comportamento no meio dela. Porque todo mundo aqui está passando um probleminha, não está? Uns estão com problema de identidade, não sabem mais nem quem são, se são crentes, nem se são crentes ou não são. Uns estão com problema emocionais, outros estão financeiros, outros estão no casamento, não sabe mais nem se é casado ou não é. Então, como que eu saio disso? Praticando a palavra. Se você não colocar em prática a palavra, não terá resultados. Porque Deus só entra onde vê fé em ação. Vocês estão comigo? Eu fico imaginando como Deus é impulsionado para agir quando Ele vê fé em movimento. Me mostre um aqui na Bíblia que botou ou colocou em prática a palavra para que Deus não entrou nessa situação e reverteu o quadro dela. Não existe uma pessoa que decidiu praticar a palavra, que Deus não entrou em favor dela e agiu a favor dela e mudou quadros de morte em vida, de trevas em luz, de perda em restituição total, completa, contínua. Não tem nada perdido para Deus. Ele diz, olha, os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, cortador, devorador e destruidor, eu vou restituir. Você sabe o que é isso? Deus restituiu o que você nem se lembra mais que tem. Aleluia. Agora, olha isso. Por isso não desfalecemos. Olha lá. Pelo contrário, diga pelo contrário. Se eu não desanimo, o contrário de desânimo qual é? Ânimo. Diga para o seu vizinho, se anima, meu irmão. Dê uma tapinha santa nele e diz, se anima, meu irmão. Vamos. Tem jeito para isso aí. Tem milagre para a sua situação. Tem milagre para a sua situação. Não desanime, não desanime. Não olhe para trás.
ainda, presta atenção, que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior, o que está acontecendo com você? O verdadeiro você se renova, o exterior está se acabando. Exemplo, esse prédio aqui, esse prédio só é uma igreja porque a igreja está aqui. Na hora que a igreja sai e o dono alugasse para um cara de um bar, aqui não era mais igreja, era. Então, o dono alugasse para um salão de beleza, já não era mais igreja nem bar, era um salão de beleza. O que eu quero dizer com isso, pastor? Eu não estou entendendo nada do que o senhor está falando. Eu quero dizer para você que o que é aí fora é o que está dentro. Então, o cara que é pecador é porque tem pecado dentro. Alguém que está agindo com medo fora é porque tem medo dentro. Alguém que está deprimido fora é porque está deprimido dentro. Então, se esse prédio só é igreja porque a igreja está aqui, você só é forte porque o forte está dentro de você. Se o sarado, que é Deus, está dentro de você, você é sarado fora. Mesmo que o exterior pareça se corromper, o interior é o que importa. Por isso que a Bíblia diz que você deve cuidar com o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E se o diabo conseguir entulhar você com mágoa, com rancor, com frustrações, ele vai conseguir parar o potencial e pessoas vão olhar para você e dizer: "Oh, eu pensei que ele era mais que vencedor, mas ele parece mais que derrotado do que mais que vencedor." Então por que você é mais que derrotado se a Bíblia diz que você é mais que vencedor? Porque o que está dentro vai ser notório fora. E você tem que aprender o que a Bíblia diz. Não desanime. Verso 17, olha isso. 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea. Diga para o seu vizinho: é leve, meu irmão. O que você está passando é leve. Então, não dê nome ao seu problema que Deus não dá. A maioria dos crentes diz: é pesado. O fardo é pesado. O negócio está preto, pastor. Mas a Bíblia diz leve. Agora, momentâneo, diga momentâneo. Então, momentâneo, se você estudou Lucas, capítulo 8, quando ele fala de semente, ele diz: como ele não tem raiz, é de pouca duração. Então, quantos anos você tem passando essa mesma coisa? Vai, e cai no mesmo círculo. Parece que a coisa vai funcionar e agora, então tem uma raiz aí. E precisamos arrancar ela. Há anos que eu trabalho e não saio do canto, pastor. Tem uma raiz aí. Porque quando não se tem raiz, é pouca duração. Talvez nós arranquemos raiz, eu já arranquei raiz com a mão. Tem raiz que se arranca com enxada. Tem outros que precisam de uma escavadeira. E se você precisar, vamos orar para Deus mandar uma do céu hoje. Mas vamos arrancar essa raiz aí. Porque a raiz está segurando a árvore. O que é uma raiz? É aquilo que está mantendo você na mesma condição até hoje. Pergunta número 1. Aonde você deveria estar com o conhecimento que tem? Aonde você deveria estar com o conhecimento que tem? Com as experiências que você já teve com Deus, aonde você deveria estar? Que frutos você deveria estar dando para Deus? Analisa a sua vida. E veja você por dentro. E aonde você deveria estar? Será que você já parou para pensar uma vez que você vai, tudo vai bem, está crescendo, e de repente chega uma fase que você tem que mudar a fase e aquele negócio aparece de novo e você volta tudo outra vez e tem que pedir perdão e tem que se reconciliar com Deus e se animar e tal, e só vai até ali, nunca sai dali, tem uma raiz ali.
precisa ser resolvido essa raiz. Precisa ser arrancada essa raiz. Leve momentânea tribulação. E essa tribulação não tem propósito de te matar. Não tem poder de destruir sua vida de fé. Ela diz, produz. Diga, produz. Se você quiser um suco de laranja, não adianta orar por suco. Você tem que apertar a laranja. E quanto mais você aperta, mais sumo sai. Então, se você estiver cheio da palavra, se a situação apertou, vai revelar o que está dentro. Então, você está cheio de desespero. Quando a situação aperta, o que é que sai? Desespero. Vai sair desespero. Se você estiver cheio de paz, a pressão aperta, o que é que vai sair? Se você estiver cheio de medo, quando a pressão vier, o que é que vai sair? Mas se estiver cheio de convicção, o que é que vai sair? Convicção. Como é que eu sei disso, pastor? A boca vai falar do que está cheio. Então, às vezes, fé não é só para você estar declarando contra as circunstâncias. Fé é para manter, às vezes, você em pé. Porque tudo que você precisa no exato momento é se manter firme. Porque Deus disse, mantenha-se firme. Mantenha a sua confissão. Conserve-se firme. Então, o verso 18 diz algo que eu e você precisa fazer. Diga, não atentando. Para quê? Aonde eu não devo gastar tempo? Nas coisas que se veem. Por quê? Por que eu não devo fazer isso? Não atentando nas coisas que se veem, porque elas são temporais. Diga, temporal. Não deixe que o temporal vire eterno. Isso significa dizer que eu posso chorar por um determinado tempo. Eu posso ficar meio triste, abatido. Mas eu tenho que aprender a dizer, bora, se levanta, maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Eu não posso deixar aquilo me abater. Lembra? Abatido, mas não destruído. Espera aí. Destruído não. Perseguido, mas eu não estou desamparado não. Caluniado, difamado, isso é normal. Se acostume com isso. Quem é famoso é assim mesmo. Se você decidiu sair do esconderijo e ir para a luz, se prepare. O diabo vai caluniar você. E se ele não puder falar de outras coisas, vai falar do seu corte de cabelo, do seu tamanho, da sua altura, do seu peso. Vai falar alguma coisa, porque ele não tem o que fazer. É um preguiçoso, vagabundo, mentiroso. Diga, eu tenho o que fazer. Então eu não posso parar. Amém? Quando Neemias decidiu construir o muro, apareceu um tal de Sambalate escrevendo carta, mandando coisas para ele. Rapaz, eu não tenho tempo para ler isso não. Não pare para ler aquilo que não lhe edifica, meu irmão. Alô? Não, mas eu vou ver o que é que estão dizendo em mim. Pá, joga essa carta velha fora, deleta esse e-mail, bloqueia esse zap, joga fora esse Facebook, vai para a palavra e medita quem é você na palavra. Vai ver o que Deus diz que você é, menino dos olhos de Deus, mais que vencedor, justiça do Senhor, rei, sacerdote, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, aquele que nasceu para ser cabeça e não cauda, para estar em cima e não embaixo. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Toda ferramenta preparada contra ti, ela não prospera. A Bíblia não diz uma ferramenta, diz toda a ferramenta. Então isso que estão armando contra você não vai dar certo. Eu estou declarando em nome de Jesus, o que estão armando as escondidas por contra ti não vai dar certo. Eu gosto demais. Eu assisto muito documentário sobre cobras. É bom o pastor estudar sobre cobras.
Agora tem uma que é assim, ela vem e ela tem veneno suficiente para matar, só que ela dá uma dosezinha suficiente, porque o prazer daquela cobra é ver o animal cambaleando e cair. Pá! Então ela vem, injeta, pá! E o animal continua como parece que nada aconteceu. E lá na frente, aquele animal começa a tremer e o veneno faz efeito depois. Então, aquela cobra vem e calmamente, deliciosamente, começa a comer aquilo lá. Eu gosto de pensar aqui, o diabo age dessa mesma forma. Mas quando ele pensa que você vai cair, a Bíblia diz o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E a Bíblia diz que Ele sustenta todos os que caem. Eu fico imaginando as mentiras que o diabo lança, e aí o diabo e os demônios dizem, agora já era. Eu acho que é a última vez. De repente você se levanta, mais forte do que antes. E o diabo diz, o que é que aconteceu? Lá no meio daquilo você começou a dizer, Senhor é a força da minha vida, Senhor é a força da minha vida, Senhor é a força da minha vida, Senhor é a força. Você estava fraquinho, estava já caindo em você, Senhor é a força da minha vida, Senhor, você estava tremendo no poder de Deus, Senhor é a força da minha vida. O diabo pensou que era o veneno dele, não, mas é o poder de Deus que entrou em ação e vai começar a levantar você de uma maneira mais poderosa do que antes. Diga para o seu vizinho, se prepare para um novo nível, meu irmão. Diga, está chegando um novo tempo na sua vida. Diga, as coisas que se veem são temporais. Eu estou no eterno. Diga, eu estou no eterno. Diga, minha cura é eterna. Minha paz é eterna. Minha alegria é eterna. Minha força é eterna. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Amém? Aprenda a falar, não contra Deus, mas falando palavras que o favoreçam entrar em ação. Sadraque, Mesaque e Abednego falaram certo e disse, meu Deus pode e vai. E Deus literalmente foi com eles. Paulo abriu a boca e disse, nada me separa do amor de Deus. Não vai ser essas prisões, nem tampouco os açoites, nem os perigos, nem a espada. Nada me separa do amor de Deus. Deus entrou em ação e abriu a porta para eles. No meio de um naufrágio de novo, Paulo já tinha aprendido lá na cadeia. E agora está no meio do naufrágio, 14 dias sem ver sol, só lua, estrela e tempestade, barco indo para todo lado, as pessoas jogando tudo do barco para ver se salvava. Paulo se levanta e diz, ei, vamos comer. O quê? No meio de uma tempestade? Você está louco? O meu Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo hoje à noite e disse, tenha bom ânimo, ninguém vai se perder. O navio pode se perder, mas ninguém vai se perder, porque Deus me livrou, e porque Deus me livrou, vai livrar você. Diga para o seu vizinho, se você está onde está, Deus vai usar você para salvar os outros. Sua fé vai atrair Deus. Aleluia. Eu ia chegando em casa e um alarme de um carro na rua disparou. E a gente ficou procurando que carro era aquele. E enquanto eu procurava qual era o carro que estava disparando o alarme, Deus disse, do mesmo jeito sou eu quando escuto alguém falando em fé. E ele disse, por que você está olhando, procurando o carro, se você não pode resolver o problema daquele carro? Só o dono pode. Você entende? Mas é tão impressionante que o alarme tem um propósito. Resolva. Estou com um problema aqui, resolva. Então você quer que pare aquilo, porque você quer resolver aquilo.
Se eu, que não era dono do carro, queria resolver, imagina o dono. Leve isso para você e Deus. Quando você está em fé no seu quarto, oh, obrigado, Pai, é meu. Obrigado, Pai, eu sou sarado. E o sintoma está lá e você, obrigado, Pai, eu sou sarado. E o desânimo está lá e você diz, oh, Pai, eu sou animado. Eu sou forte no Senhor. É como um alarme que dispara. O dono vai entrar em ação e só Ele vai resolver essa parada. Diga para o seu vizinho, Deus está entrando em ação hoje à noite. Oh, fale fé agora, vamos, fale fé, diga, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. O Senhor é a minha força. O Senhor é o meu amparo. Vamos. O Senhor é o meu libertador. Ele é a minha sabedoria. Ele é a minha força. O Senhor está me dando hoje à noite graça. Eu vou virar essa página. 2 Coríntios 4:8. Olha lá o que é que a Bíblia diz. 2 Coríntios 4:8. 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Diga, eu não estou destruído. Vá para Tiago, capítulo de número 1, por favor. Tiago, capítulo 1. Verso de número 1 e 2. Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de quê? Não é loucura? É loucura. Você chegar para quem está passando problema e dizer, tenha grande alegria, meu irmão. A tendência natural é, oh, vamos lá. Ei, Deus está dizendo, para quem está disperso, para quem está longe, tenha motivo de grande alegria. Quando você passar por várias provações, como é que você tem grande alegria passando por isso? Versículo 3 responde, sabendo que a prova da vossa fé, Deus não prova você, Deus prova a sua fé. Porque Ele sabe a qualidade da fé que Ele deu a você. Ele sabe que essa fé foi a que Ele usou para criar tudo que você vê. Ele lhe deu uma medida da fé e Ele sabe que essa fé funciona. Agora a única coisa que Ele quer é que você aprenda a se alegrar no meio dessa pressão, porque a prova dessa fé, olha o que é que vai acontecer. Uma vez confirmada, produz perseverança. Diga, perseverança. E olha o que é que acontece. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, diga perfeitos, e íntegros, em nada deficientes. Então, por que essas coisas continuam? Eu estou resistindo, elas continuam. Pare de olhar para as coisas e olhe para quem você é e para quem está dentro de você. Espera aí, eu tenho uma medida de fé. Ela não está funcionando? Claro que ela está funcionando. Ela está trabalhando em coisas que o externo nunca pode lhe dar. Perseverança, integridade, perfeição. Isso é dado pela comunhão. E quanto mais eu persevero, mais comunhão eu tenho. E o que me transforma é a comunhão que eu tenho com aquele que me criou. Porque você se torna a imagem de quem você adora. Capítulo 5 de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 5. E você adora aquilo que ocupa a sua mente? É muito interessante notar que a Bíblia diz para nós oferecermos um culto racional a Deus. E olha o que esse versículo diz aqui para nós. Capítulo 5 de 1 Pedro, versículo de número 7. Lançando sobre ele toda, diga toda. Toda o quê? Quem aqui tem ansiedade? Ninguém, né? Glória a Deus. Ninguém é ansioso por nada aqui.
Mas por que, pastor, eu devo lançar minha ansiedade? Porque Ele tem cuidado de vós. Então, se Deus está cuidando, não precisa de outro. Pare de se preocupar. Agora, você tem que fazer coisa. Lançar. Você tem que pegar seu problema e dizer, está aí, Senhor. Mas não vá pegar de volta, não. Você pega seu problema e diz, Senhor, está aqui essa situação que eu não sei o que fazer, nem como resolver. Nem tem força, nem tem dinheiro, nem tem nada. Mas eu lanço sobre o Senhor. Tá. O diabo não vai lá pegar. Mas ele vai sugerir aqui você ir pegar, porque só você pode ir lá pegar. O diabo não pode entrar lá. Você pode. Então ele quer ir infiltrado. Como é que o diabo entra infiltrado? Através de seus pensamentos. Então quando você começa a se preocupar com o que entregou na mão de Deus, é como se você estivesse tomando de volta. Não é interessante? Vem aqui, Michael, por favor. Vamos supor que Mike é Deus. Eu digo, ó Senhor, está nas suas mãos. Assim que Deus pega na mão, eu digo, mas é difícil. Como é que eu faço isso, Senhor? Amém, pastor, é isso mesmo. Toma, Senhor, tu conhece tudo. Aí como eu começo a pensar, mas como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer isso? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? E ainda estou esperando que ele faça alguma coisa. Se eu peguei e tomei de volta, eu dou para ele orando e pego dele me preocupando. Oh, Jesus! E agora? Eu vi isso? Deus! Jesus! Está nas tuas mãos, Senhor. Oh, Deus, faça alguma coisa, porque eu já não sei o que fazer. Eu já tentei de tudo, eu já fiz tudo, mas parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Oh, Senhor, eu quero entregar, mas eu não sei se eu consigo, Deus. É tão difícil. Oh, é tão difícil. Amém, pastor. O senhor está dizendo, mas o senhor não sabe o que é que eu estou passando. Mas, amém. O senhor disse que Deus, oh Senhor, quanto é difícil. Deus sabe que a gente é pó, né? Deus sabe da nossa fraqueza. Oh Senhor, me ajuda. Esse me ajuda é eu resolver. Mas na mão dele não tem problema, na mão dele está resolvido. Então eu tenho que aprender, ó. Toma, Senhor. E quando o diabo chegar para você e dizer, e aquilo? Você diz, vai falar com ele. Está na mão dele lá. Eu não vou me preocupar com isso, mas eu já entreguei na mão de Deus. É aqui onde entra minhas ações de graças. E quando o diabo falar de novo, eu disse, está na mão dele, fala com ele. Porque eu fiz o que a Bíblia diz. Eu lancei sobre ele a minha ansiedade. E ele tem cuidado de mim. Amém? Pode sentar, Mike, obrigado. Olha só, eu quero finalizar com isso. Grupo Louvor pode vir. Sede sobre e vigilantes. Diga, o diabo. O teu quê? Adversário, diga adversário. O que é que ele está fazendo? Ele anda como? Como um leão que ruge procurando, diga procurando. Quem é que ele está procurando? Hã? Quem já viu os ataques de leões e lobo? Quem se desgarra é quem eles se permanece junto, se fica firme. Por isso que o congregar é tão importante. Não é só vir para a igreja e fazer número na cadeira, é o ato de ficar junto. Porque por mais simples que seja, quanto mais juntos,
mais difícil de o diabo ter acesso. Veja que ele não tem poder de atacar você direto. Ele só ataca quem se separa, quem se isola, quem desanima, quem sai da fé. Então não saia da fé. Permaneça nas pisadas da fé. Permaneça crendo no que Deus falou. Permaneça crendo que o que Deus diz que você é realmente o que você é. Sintoma está lá e você diz, eu sou curado. A situação está lá e você diz, obrigado pela restauração, Pai. Obrigado pela restituição, Pai. Obrigado pela minha família ajustada novamente. Obrigado pelos meus negócios andando. A Bíblia diz, quando as trevas se abaterem sobre ti, você diz, haja exaltação. E aí o que é que acontece? Deus diz, luz chega nessa situação. É você quem manda as coisas subir. Ele diz, determinando tu algum negócio, fica firme e a tua luz vai brilhar. Determine hoje à noite que você vai passar de fase. Determine hoje à noite, eu vou passar de fase. Vamos, determine hoje à noite que vai ser um novo tempo na sua vida. Determine hoje à noite que você não vai continuar vivendo da mesma forma que viveu até hoje à noite. Declare em nome de Jesus, eu determino um novo tempo para minha casa, para minha família, para o meu negócio. Eu determino um novo tempo para o meu ministério. Eu determino um novo tempo para a minha vida. Eu determino um novo tempo para essa igreja, Pai. Eu determino um novo tempo para cada pessoa que está aqui hoje à noite. Eu determino um fim de uma fase difícil e de resistência e uma entrada no extraordinário de Deus.